Bom dia pessoal. Boa tarde, né? Já é boa tarde. A gente corre e acaba até não vê nem a hora passar. Passa tão rápido, passa muito rápido. E quando você olha, você precisa observar o tempo, a correria que o tempo faz, porque senão o tempo passa e a gente acaba ficando para trás. Eu fiz perguntas aqui, lógico que eu vou responder essas perguntas de forma pontual, mais concreta. Mas me deu aqui um start aqui agora, um estalo, e que é o seguinte: rompendo muralhas. E a pergunta é: qual é a maior muralha da sua vida? Aquela muralha que não deixa você crescer, que impede você ser feliz, você ter saúde, você ter um casamento abençoado, você ser um pai, uma mãe, um filho que, que a pessoa tem prazer de conviver, de estar perto, enfim. E eu quero falar para vocês, eu lembrei a maior muralha que eu enfrentei na minha vida, que eu tive na minha vida, foi primeiro ter nascido com deficiência visual, né? Ter nascido cego e ter que cuidar dos meus irmãos, que muitos se acompanharam aí, que eu cuidava dos meus irmãos. Minha mãe teve 16 filhos e era um lar bem complicado, um lar de muitos problemas. Meu pai, eu sou filho de um casal de primos irmãos e aí os filhos nasceram todos com problema. Eu sou o mais velho e aí acabava tendo que cuidar de todo mundo. Mas o que acontece é o seguinte: a maior muralha da minha vida foi você ter nascido sem a visão, e aí você ter que assumir um papel de cuidar dos seus irmãos e você não enxergar, e pior, os seus pais não perceber, tá? Não perceber ou fazer pouco caso de que você não enxerga, que você faz as coisas, que você bate a cabeça, que você bate na parede, que você lá ele, como eu sou cearense, lá eles falam estrambelhado, né? Uma criança estrambelhada, uma criança abestalhada que faz tudo batendo, caindo e tal, etc. E quando essas coisas aconteciam, eu apanhava muito mesmo, de verdade. E isso foi desde que eu me entendi por gente até os meus 14 para 15 anos, foi quando eu resolvi sair de casa. Pra vocês terem uma ideia, eu tirava leite de vaca com 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e as coisas eram muito difíceis. Então isso era uma barreira muito grande. Só que essa barreira, aonde ela existia, aonde está essa barreira para que eu possa identificar? Essa barreira foi criada na minha mente, tá? É uma barreira mental que você acaba tendo. Isso se transforma numa crença. Toda barreira ela é uma crença. Você acredita que você não consegue romper essa barreira, tá? E eu acreditava que eu não podia romper essa barreira, que a minha vida era a pior das vidas, que eu tinha que viver daquela forma, e eu reclamava, falava com Deus, eu chorava, enfim, tá? Mas uma coisa eu sempre falava com Deus. Sou de origem evangélica e eu sempre falava com Deus com relação a o quanto que eu sofria, tá? Imagine você querer subir, você querer ultrapassar algo e você não consegue, limitações de todos os lados. Então as barreiras nos limitam. Então o que é barreira? Aquilo que está na sua frente, que limita você, que mina as suas forças, e que você não tem como superar aquilo, romper aquilo, e você acaba acreditando que eu nasci para ser pobre, eu nasci para sofrer, ruim com ele, pior sem ele. Se Deus me deu essa cruz, eu vou ter que carregar até o último dia da minha vida, sabe? Essas barreiras mentais que a gente que é colocado na mente da gente, que a gente acaba acreditando nisso. E a gente acaba ficando limitado, e a gente não realiza os sonhos, a gente não realiza os objetivos, a gente não vive a verdadeira felicidade.
a verdadeira paz que Jesus, porque Jesus, Deus, eu sempre cito Deus, Jesus Cristo, não por cunho religioso, não por defender uma bandeira religiosa. Eu defendo Cristo, eu defendo Deus, eu defendo Jesus Cristo. Se você olhar, se você ler os livros, você vai ver que nenhum livro existe com alguém tão sábio, que solucionou tantos problemas, que ajudou tantas pessoas, mesmo tomando cacetada, sendo preso, mataram o cara, e ele fez, a história dele tá aí. Então é um exemplo, eu tenho ele como meu mestre, como meu exemplo, e rompendo barreira. Ele ajudou a romper a barreira, para vocês terem uma ideia, barreira emocional, de cunho, por exemplo, de relacionamento. A mulher samaritana, está escrito no livro de João, lá, capítulo 4, a mulher samaritana. Imagine a barreira que aquela mulher tinha na mente, ela acreditava que ela nasceu para ser infeliz, Ela buscava, corria, enfim, até quando encontrou Jesus, ela rompeu aquela barreira. E Jesus rompeu, ajudou várias pessoas a romper barreira, como o próprio Nicodemos. Nicodemos, quando ele veio, falou com Jesus e tudo, que é um cara rico e tal, etc., mas não era feliz. E Jesus disse, você precisa nascer de novo. Ele não entendeu. Jesus explicou, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Tá? Então não estou espiritualizando a coisa, mas é assim, uma coisa é uma coisa, como dizia o Maguilo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele rompeu aquela barreira, Zaqueu. Tá? Então se eu for falar para vocês aqui, e aí Josué, que foi o sucessor de Moisés, quando chegou diante, já tinham atravessado o Mar Vermelho, já estavam bem antecipados na caminhada, e eles tinham que passar por Jericó e depois atravessava o Jordão, já estava em Canaã. Só que quando eles de repente encontraram uma muralha, creio que vocês, muitos aí, se não é só procurar no Google, Muralha de Jericó, história da Muralha de Jericó, história da passagem de Josué por Jericó, que você vai entender o que eu estou falando. E ele não tinha muita condição, só que uma coisa, a crença, olha o que a crença faz. E ele foi falar com Deus e tal, e o que você tem? O que você tem? Temos as buzinas de chifre de carneiro. Então dá volta em volta da muralha, tocando. A ação é tocar aquela buzina de chifre de carneiro em volta da muralha, dando volta em volta da muralha, parecendo tonto, parecendo bobo, mas tocando, acreditando que em algum momento aquela muralha ia romper. Na sétima volta, não é na primeira, não é na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, é na sétima. Então tem um momento certo para a coisa acontecer. E às vezes a gente quer antecipar, a gente se esforça demais e a gente acaba se desgastando e aí acaba não rompendo a muralha. Então, que você coloque aí embaixo, eu vou liberar nos comentários, você vai colocar aí embaixo qual é a muralha da sua vida, emocional, é financeira, é espiritual, é familiar, o que você está passando na sua vida que você acredita que esse é o problema que não deixa você crescer, essa é a muralha que não deixa você crescer. Tá? É uma doença, é algo que você carrega com você, que você já fez de tudo, já foi no médico, já gastou dinheiro, já pagou alguém para fazer algo. Perdão. E essa muralha não caiu ainda por terra, você ainda não se libertou dessa muralha. Tá? Escreve aí embaixo qual é a muralha que impede de você viver a vida que você nasceu para viver. Porque olha, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você veio. Nós somos, para você ter uma ideia, nós somos o único ser que foi. Não é coronavírus, não, tá? Qualquer pó, onde, dependendo do lugar que eu passo, aí eu fico espirrando. Você é filho de Deus. Nós fomos criados por Deus. Tudo na vida foi criado por Deus. Nós somos feitos. Deus pegou no pó da terra, Ele formou você, imagem e semelhança dEle, para ter uma vida abundante, para ter uma vida maravilhosa. Quando eu leio a carta de Paulo, que ele diz assim, que aquilo que um olho não viu, uma mente não pôde imaginar, que um ouvido nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, para aqueles que são filhos dEle, para aqueles que Ele preparou para ser herdeiro da herança dEle. Escreve aí embaixo, qual é
a muralha que tem impedido você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Especificamente, coloca aí que nós vamos trabalhar isso passo a passo. Eu estou aqui para te ajudar, tá? Um beijo no seu coração, um domingo maravilhoso, de muita paz, de muita prosperidade em todas as áreas da sua vida e mais, o melhor está por vir. Escreve aí, tamo junto, um beijo no seu coração.